Então, pessoal, esse vídeo, tá? Ele tem como finalidade mostrar para vocês um pouco sobre Struct, tá? Struct, são nada mais do que são espécies de blocos, tá? Que você pode manusear uma quantidade, tá? E armazenar uma grande quantidade de informações de uma maneira mais simples e eficiente. E o principal foco dela, a grande diferença é que pode ser utilizado diversos tipos diferentes, tá? Podemos usar como referência os vetores. Os vetores ele tem uma limitação, eles possuem um tipo definido, certo? Ou nesse vetor ele é do tipo char, ou ele é do tipo inteiro, ou floats, tá? Né? Não pode ser usado char inteiro no mesmo vetor, tá? Para entender melhor, vamos supor que você é contratado por uma empresa que quer que você faça, que crie um aplicativo que ele vai armazenar todas as informações dos seus funcionários, tá? Não precisa nem ser uma empresa grande, tá? Vamos pensar em uma empresa pequena. Poderíamos fazer como que nós poderíamos fazer para armazenar a idade de todos eles, tá? Vamos supor, por exemplo, que a empresa tenha 270 funcionários, tá? Nós já sabemos, tá, que não é mais viável declarar variável por variável ali, tá? Declarar inteiro por inteiro, certo? Vamos declarar um vetor, tá, chamado idades para os 270 funcionários, está dizendo que esse vetor vai ter 270 campos, vamos dizer assim. Tá, 270 vai 270 strings, tá? Cada um aqui no nome, tá? Cada um com 50 caracteres. E se tivesse mais informações como, por exemplo, data de admissão, salário de cada um, algum número de identificação como se fosse o crachá ou algo assim, horário de trabalho, cargo, horário de almoço, enfim, teria mais e mais informações. Tá. E se precisássemos saber a informação específica de algum funcionário, como por exemplo o senhor José, tá? Vamos supor que ele seria o número 50, tá? Iríamos ter que pegar o nome dele, certo? Ir para a posição 49 da matriz strings, certo? E para saber o salário dele tem que ir na posição 49 do vetor de floats, que vai representar o salário dele, ou na posição 49 do vetor de inteiros para poder ver a idade dele e assim vai, tá? Isso tudo tem como descobrir todas as informações sobre o José, tá? Só que assim, ele é relativamente bem trabalhoso. É aí que entra os truques para facilitar o trabalho, tá? Assim, a struct é simples, tá? Traduzindo para o português é como se fosse uma espécie de estrutura, tá? Um bloco que ele armazena diversas informações, tá? Podemos criar um struct para cada funcionário, tá? Falando ali do problema de antes. E dentro dessa estrutura, ter vários variáveis do tipo inteiro para a idade, do tipo string para armazenar o nome e floats para armazenar o salário de cada um, tá? Cada estrutura tem que ter um nome, algo sempre relacionado ao funcionário, tá? Sempre relacionado a qual a sua função. Assim, sempre que quiséssemos um dado de um funcionário, tá? Basta ter acesso à estrutura dele e todas as informações da estrutura daquele funcionário vão vir junto com ela, tá? A struct ela pode ter quantos elementos for necessário, tá? De quantos tipos que você quiser. A princípio não existe um limite, tá? Você primeiro vai definir a estrutura, o nome e os seus elementos. Depois você vai escolher quais são os elementos daquela estrutura que quer ter, tá? E declarar quais são os nomes diferentes. Aqui, por exemplo, vamos aqui criar sempre com struct, tá? É um padrão, como inteiro e tem o struct, tá? Aqui você vai colocar um identificador dele que vai ser o nome dele, tá? Vamos, por exemplo, aqui colocar pessoa, certo? Vai ser aberto e obviamente no final será fechado, tá? Padrão. E dentro do struct vai ser totalmente a lista do que você quer que contenha dentro do struct. Como, por exemplo, podemos criar aqui o campo nome, tá? Que vai um campo nome ou, por exemplo, um inteiro aqui da idade, tá? Sim, é relativamente simples, tá? Não tem muito segredo. Aqui para mostrar alguns exemplos, tá? De como que ele funciona. Por exemplo, aqui ele é sempre definido antes do main, tá? Porque é o seguinte, ele fica aqui no aspecto global, porque sempre para que eu possa utilizar ele várias vezes durante meu programa, tá? Para várias vezes que eu precisar usar ele no programa, eu posso chamar ele sem problema algum. Certo? Aqui um exemplo para explicar um pouco melhor. Aqui temos a struct pessoa definida, tá?
tendo os campos nome, rua, idade e número, certo? Declarado antes do main, certo? Aqui no main nós temos declarado o campo idade e o campo pessoa, tá? Mas como é que funciona? Esse pessoa n aqui, ele está vinculado ao struct pessoa, tá? Que foi a estrutura que eu declarei aqui antes, certo? Eu declarei a variável n para a struct pessoa, tá? Então sempre que eu me referir a declarável n, eu vou estar me referindo na verdade a struct pessoa, certo? Mas por que isso? Tá. Vamos pensar que agora sempre quando eu falar em n, não vou estar falando somente no struct pessoa, vou estar falando no nome daquele funcionário, na rua, na idade e no número, referindo a essa struct aqui, tá? Um exemplo aqui simples. Tá? Vamos dar um printf para a pessoa que estiver usando o programa, tá? Informando a idade do funcionário, por exemplo, o usuário número 1. Tá? Aqui ele vai escanear a idade que foi digitada, e agora aqui vem a parte de acessar os campos dentro do MyStruct. Tá? Como por exemplo aqui, acessar o campo idade, que é o campo que está se referindo aqui no printf. É relativamente simples. Tá? Aqui é mostrar a variável que foi declarada, que foi vinculada a struct, tá? Ponto, o campo que quer ser acessado dentro da struct, tá? É sempre assim, a variável declarada para a estrutura, ponto, tá? Sempre vai ter o ponto, e o campo que vai ser acessado aqui dentro. Nesse caso aqui, estamos atribuindo para o campo idade dentro da struct n, tá? Atribuindo para ele a idade digitada pelo usuário, tá? Bem tranquilo de entender. Aqui, bem semelhante, tá? Um exemplo realmente bem semelhante. Aqui, tá? Foi criado também, pode ver que é a mesma estrutura, não muda nada. Aqui as variáveis definidas foram as mesmas, tá? Não necessita ter aqui a idade. Aqui de novo, tá? Foi atribuído agora o valor P, tá? O valor P para a estrutura pessoa, que foi criada aqui em cima, onde foi dito que no campo idade, dentro da estrutura P, o valor da idade será sempre 30, tá? É aleatoriamente, número aleatório. E agora aqui nós estamos escaneando, tá? Agora para ler, tá? Fazer a leitura de um campo específico dentro de uma estrutura, tá? Como aqui, por exemplo, foi feito um scanf padrão, porcentagem D, o e-comercial e o campo depois da variável da estrutura, tá? Aqui, mostrar, por exemplo, quais são as vantagens de usar uma estrutura, tá? Além do que eu falei de que, por exemplo, aqui eu posso tratar somente de uma variável e dentro dessa variável está tratando, na verdade, de várias outras informações sem tratá-las individualmente, tá? Como, por exemplo, aqui, vamos supor que sem o struct temos que guardar informações de 4 pessoas, tá? Informações simples, como por exemplo o nome da pessoa, a idade, a rua e o número, onde esse número pode ser identificação do crachá, o RG, CPF, qualquer identificação da pessoa, tá? Para 4 pessoas seria feito vários campos, nome 1, como para 4 pessoas, seria o nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, idade 1, idade 2, idade 3, idade 4. Se fosse 100 pessoas, aí teria que fazer até o número 100. Se tivesse mais informações aqui, teria os campos RG, CPF, data de nascimento e assim vai. Tá? No struct, por exemplo, tá? Vamos aqui em cima definir um struct. Tá? Aqui vamos definir um struct para facilitar, para não precisar utilizar, tá? Mostrar que o desperdício que pode ser esse monte de informação aqui. Então vamos criar aqui a struct pessoa. Vamos abrir aqui as chaves do struct pessoa. Aqui dentro dela nós vamos simplesmente criar char nome, tá? Que vai aqui 50 campos. Vamos criar aqui tem mais o char rua, certo? Aqui também podemos colocar 50, certo? Mesma informação dali, não tem por que alterar, sempre com um ponto e vírgula, claro. E aqui nós podemos criar um inteiro, tá? Inteiro idade, referente
as idades que teriam que ser coletadas ali, e o número que é essa identificação do funcionário, tá? Aí matamos a metade do problema aqui criando a estrutura, certo? A estrutura abriu e fechou, show de bola. Aqui esse poderia ser substituído simplesmente por struct pessoa P1, certo? Referente à pessoa 1, né? Como nós estávamos tratando de 4 pessoas, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 e pessoa 4. E todas as informações aqui não precisariam mais ser utilizadas individualmente. Agora elas fazem todas as partes da estrutura. Tá? Então essa é principalmente uma das grandes vantagens da estrutura. É o que mais chama atenção nela, de você poder utilizar várias informações referente a uma variável só, tá? Como por exemplo a variável P1, variável P2, variável P3 e variável P4, que foi o que foi explicado aqui. Tá? Em uma variável tratar várias informações, e também de tu poder ter uma grande variedade dos tipos dentro de uma estrutura, tá? De poder tratar com inteiro junto com char e etc. Tá? Essa é principalmente a grande diferença da estrutura. Beleza? Então, por isso é só isso. Tá? Até a próxima.